Tudo bem? Doutor Ricardo Cury vai fazer um breve pronunciamento para vocês, ok? Tá bem cansado, então a gente vai falar rapidinho e aí mais pra frente a gente fala. Tá bom? Obrigada. Tá ligado. Boa noite a todos, todas. Um breve pronunciamento. Tá bom. Agora foi? Fala mais próximo. Boa noite a todos, todas. A defesa vai fazer um pronunciamento breve em nome do presidente Augusto. Alguns esclarecimentos. O presidente não acompanhou a reunião, né, por estar profundamente abalado, né, pelos acontecimentos últimos aí dos últimos dias, seja o indiciamento, no entender da defesa, indevido, seja o imaginado transcurso da reunião. Então, o presidente não acompanhou e a defesa falou e o representou na reunião. A relação com o presidente do Conselho Deliberativo foi muito amistosa, foi uma reunião sem maiores intempéries. Foram formuladas as questões de ordem no início da reunião, que a defesa entendia absolutamente fundamentais para o prosseguimento da estratégia, né? Questões de ordem que já haviam sido levantadas na reunião de janeiro, de 20 de janeiro, e novas questões de ordem levantadas nessa reunião do dia 26 de maio. Todas implicando, no entender da defesa, uma série de nulidades do processo. Ok? A defesa, nesses últimos dias, ela foi encorpada pela chegada do escritório do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele não esteve presente, mas tinha um representante do escritório acompanhando o trabalho. E estávamos em diálogo permanente com o ex-ministro Zé Eduardo, né? A estratégia daqui para frente será adotada pelos dois escritórios em conjunto, o meu escritório e do Zé Eduardo. No mérito, né, além dessas questões de ordem, a defesa sustentou e apresentou informações, dados, como havia prometido, de que não há nem omissão e nem ação do presidente Augusto a autorizar qualquer tipo de condenação ou destituição. E no final da defesa, ali oral, que tomou praticamente o tempo integral, a gente expôs também aspectos do inquérito policial, né, e a fragilidade do indiciamento, né. Antecipando, como é um pronunciamento, e a gente, pelo adiantado da hora, a gente está bem desgastado, bem cansado pela defesa, pela combatividade e tal, eu digo que deveria ser alguma dúvida aí de vocês. Algumas medidas acabaram nas últimas horas sendo tomadas, e medidas tomadas por outros colegas, advogados, no sentido de colaborar. E agora nós vamos, com muita serenidade, muita calma, a partir de amanhã, vamos sentar o meu escritório e o escritório do ministro Zé Eduardo, ex-ministro, para que a gente decida o que nós aproveitaremos, o que nós não aproveitaremos do que foi feito por outros colegas e o que nós faremos daqui para diante, né? Obviamente que isso depende também de uma conversa com o constituinte, com o cliente, né? E nós estamos muito convencidos de que, cedo ou tarde, a Justiça reconhecerá abusividades e ilegalidades do processo, além da fragilidade do indiciamento. Basicamente é isso. Eu peço desculpas por não responder as perguntas. É esse o pronunciamento em nome do presidente Augusto, e uma boa noite a todos. A estratégia de não renunciar tem a ver com poder entrar numa liminar no futuro? Isso... uma exceção. Acho que está falhando o microfone. Me ajude aí, por favor. Uma exceção, né, num comportamento respeitoso, porque o presidente já falou disso, né? Ele não desejou em nenhum momento renunciar e não vai renunciar porque ele é inocente. É por isso, né? A renúncia
seria uma espécie de reconhecimento de culpabilidade ou coisa que o valha, né? Então é um momento muito delicado, né? Muito impactante, muito importante da história do Corinthians, e a orientação nossa, minha e do ministro Zé Eduardo, é que ele não renuncie, porque inclusive a gente não pode permitir que se consolide um precedente na história do Corinthians. Ok? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.